né? Meu nome é Maritônia, sou enfermeira da Clínica Cirúrgica do Hospital do Gama. Tenho pós-graduação em dermatologia, saúde da família e tenho habilidade médico-cirúrgica. Se quiser passar a apresentação. Essa figura aí é uma figura que representa a patologia da dor, né? Vou procurar uma figura para estar representando, que é um mecanismo que fala sobre vários conceitos, e essa figura aí representa muito a fisiopatologia da dor. A fisiologia da dor, ela é um processo muito complexo, mas é necessária a compreensão por várias razões. Em primeiro, o diagnóstico, tem um diagnóstico preciso. Em segundo, o tratamento. Em terceiro, prevenção das lesões. Quarto, ter uma qualidade de vida. E isso, nós que somos da enfermagem, é primordial na assistência ao paciente. No diagnóstico preciso, a dor é um sinal de alerta, de que algo está errado. Pode indicar uma lesão, uma infecção, uma inflamação, um distúrbio metabólico ou qualquer outra anormalidade. No tratamento, ela norteia saber onde que é a localização, a intensidade, o tipo de dor. Existem até exames físicos realizados que se baseiam na dor, como, por exemplo, claro que eu vou estar puxando para a área da cirurgia geral, né? Que é alguns exames que são feitos quando o paciente chega ao pronto-socorro com suspeita de pedra nos rins, pedra no vesícula, né? Então, ou o apendicite. É feito alguns exames, né? Alguns exames físicos, e um deles é o sinal de Jordano, né? Que o teste ele serve para ver se tem pedras nos rins. O médico chega, né? Ela espalma a mão, e na área do flanco, ou na área lombar, ele bate com a mão espalmada. E se o paciente sentir dor, né, durante a pressão, a batida, pode sugerir, né, pedra no rins. Isso não é claro que vai ter outros exames complementares. O sinal de Murphy, ele é usado para avaliar a pedra na vesícula. Nesse teste, o médico, ele pressiona suavemente a região do abdômen direita, logo abaixo as costelas, e se o paciente interromper a inspiração devido à dor durante a pressão, pode ser um indício de pedra na vesícula biliar. E o sinal de Rosen, né, que serve para avaliar a apendicite. O médico, né, vai envolver a aplicação de pressão na parte inferior do abdômen esquerdo. Se o paciente sentir dor no quadrante inferior direito, que é o oposto, pode ser um sinal de apendicite. Então, já só pela dor, então a gente pode, o médico pode, a gente não, né? O médico pode fazer o diagnóstico. A dor, ela é muito importante para a prevenção de lesões, né? Então, a dor, ela é um sinal que está errado. Então, a gente pode falar que uma das funções da dor é um sinal de alerta, né? É prevenção. E na qualidade de vida. Hoje em dia tem uma pesquisa falando que 80% da população sente dor. E dessas dores, 30% é dor crônica. É claro que tem várias causas, né? Essa dor, mas 30% dela é crônica, que a gente vai ver a diferença da dor crônica para a vida. E na qualidade de vida, permite um tratamento personalizado mais eficaz para a pessoa, e esse alívio, né? Esse alívio dela estar sem dor, porque dor é uma coisa
muito ruim, né? Desagradável. Quiser passar para o terceiro slide? Espera aí só um minuto. Volta, ô Alexandra. Não, pode ir para o próximo slide. Pode ir. Isso. Obrigada. Só um minutinho aqui, que eu estou tentando ver o slide, que eu saí aqui. Só um minuto. Fez a patologia da dor, né? Esse conceito de dor, primeiramente, ele surge com Descartes, que pela primeira vez ele definiu a dor como sendo um fenômeno nervoso. Então, quem definiu dor como parte do sistema nervoso foi Descartes, né? Ele descreveu a dor como uma percepção que existe no cérebro e distinguindo entre o fenômeno neural de transdução sensorial, que é a nocicepção, e a percepção da dor. Descartes, ele descreve os nervos como tubo ocos que transmite a informação sensorial e motora. Então, pode passar para o próximo slide. A definição da dor. A definição da dor, em 1979, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, que é a IASP, ela define dor como experiência sensitiva e emocional desagradável. Claro que dor só é desagradável, né? Associada a uma lesão tecidual, ou real, ou potencial, ou descrita no termo de da lesão. Então, em 1979, descreveu essa dor sensitiva, desagradável, mas estava associado a uma lesão tecidual. Pode passar para outro slide? Aí a Associação Internacional para o Estudo da Dor, ela define a dor em 2000, redefine a dor em 2020. Ela redefiniu a dor em 2020, né? Porque tirou essa questão da lesão textual, lesão de tecido, né? Ou seja, a definição de 2020 fala que é uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão real ou potencial. Lesão real é aquela que ela existe, ou potencial que ela é uma lesão que é potencial, mas que potencializa, mas não quer dizer que ela seja real, né? Ela existe, é real que fala assim, que não real de realidade de existir, porque ela existe, mas assim, a finalidade, os meios delas, né? E esse potencial ele está muito relacionado a uma causa psicológica. Pode passar para a próxima. Então, a classificação da dor. Em relação à classificação da dor, a dor pode ser uma dor aguda ou uma dor crônica. Próximo slide.
A dor aguda, ela consiste numa resposta fisiológica diversa do organismo a um estímulo químico, mecânico ou térmico. Ela pode haver uma lesão tissular imediata, ela serve como uma função protetora, a duração dela é limitada, remete com a resolução ou cura da lesão e associa diretamente a uma lesão. Bom, sobre essa dor, a dor aguda é uma dor súbita, muito intensa, geralmente, tem causa geralmente identificado, né, como uma lesão, uma inflamação, ou outro problema de saúde aguda. A dor, ela tende a ser curta de duração, a dor aguda, e geralmente ela desaparece à medida que a causa subjacente é tratada ou resolvida, tá? Por exemplo, uma queimadura, né? À medida que for curar a queimadura, acabar aquele ferimento, a dor vai deixar de existir. Próximo slide. A dor crônica. Define a dor crônica como ser uma dor real, que pode ser óbvia para muitas outras pessoas, no entanto, para o paciente é bem percebido. Ele perpetua após a resolução da lesão, não tem utilidade, ou seja, não serve para proteção, né? Sensibilização central e anormalidade do sistema nervoso central. É de longa duração, resiste ao tratamento e pode não haver um dano tecidual. Tá? A dor crônica, ela é persistente, que a gente pode resumir disso tudo, né? Ela é persistente, ela é prolongada, ela, em algumas literaturas, fala que ela geralmente é superior em 3 meses, em outras falam em 6 meses. Ela não desaparece facilmente, a intensidade pode variar com o tempo, pode afetar qualquer parte do corpo, pode ser manifestada de várias maneiras, como latejante, como queimação, formigamento, fisgadas, e pode ter um impacto emocional e resposta individual. Próximo slide. Quando a fisiopatologia, a dor pode ser nociceptiva, dor neuropática e dor psicogênica. A dor nociceptiva, próximo slide. A dor nociceptiva, ela surge quando uma ativação fisiológica dos receptores ou da via dolorosa estando associada à lesão de tecidos musculares, ossos e ligamentos, né? Então, a dor nociceptiva é um alarme que o corpo dispara quando tem algo errado. Imagina que você toca em algo muito quente, por acidente. Nesses momentos, os nervos vão enviar um sinal de dor para o cérebro, um sinal de dor para que você retire a mão imediatamente. Essa dor é a dor nociceptiva em ação. A dor nociceptiva, ela geralmente desaparece quando a dor é tratada, como eu falei, no caso de uma queimadura, que vai sumir, né? Quando a queimadura cicatriza. E a dor nociceptiva é importante, pois ajuda a proteger contra danos maiores. Próximo slide. Dor neuropática. A dor neuropática, ela surge com o efeito de uma lesão ou disfunção do sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico. Qualquer síndrome de origem aguda ou crônica capaz de despoletar um fenômeno somatosensorial ao nível de sistema nervoso central ou periférico pode ser designado como dor neuropática. A dor neurogênica ela é causada por disfunções do sistema nervoso, resultando em uma sensação de dor anormal, como formigamento, queimação, choques elétricos e hipersensibilidades. Quando o paciente é diabético, ele começa a neuropatia dela começa dando os sinais, por exemplo, formigamento,
né? Então, como é um problema de sistema nervoso central ou periférico, né? Ou periférico, porque pode ser ou porque pode ter atingir tanto o sistema nervoso periférico como o central. Lá no sistema nervoso já há uma falha na transmissão dessa dor, onde está a bainha de mielina, porque já vai deteriorando os neurônios, né? Então, o sistema nervoso, ele é responsável por transmitir a informações entre o cérebro e a medula espinhal, e o resto do corpo funciona por meio de células nervosas, chamadas neurônios, que é interconectada para formar circuitos de comunicação, e a dor é percebida quando o sistema nervoso detecta esses sinais de lesão ou irritação em tecidos corporais e envia para o cérebro processar. Os bilhões de neurônios que se comunicam através de sinais elétricos e químicos, quando você se machuca, né, os nossos receptores, que são os receptores de dor, que enviam esses sinais elétricos ao longo dessas fibras nervosas até a medula espinhal e posteriormente até o cérebro. Essas disfunções do sistema nervoso podem levar a uma percepção errônea de dor de várias maneiras. Uma delas é a excitabilidade dos neurônios, que ocorre quando os neurônios se tornam mais sensíveis a estímulo doloroso. Isso pode resultar em dor crônica ou uma sensação de dor intensa, mais intensa do que um estímulo real. E a plasticidade, né, como eu falo em dor neuropática, não tem como deixar de falar da plasticidade neural. Lá na primeira figura que eu falei que ela representa a fisiopatologia da dor, eu coloquei a plasticidade neural também, porque está envolvido vários mecanismos, né? A plasticidade neural é uma parte importante disso. Ela refere à capacidade dos neurônios de mudar, adaptar ao longo do tempo. Isso pode levar à amplificação da dor, onde os neurônios se tornam mais eficazes na transmissão de sinais de dor. Além disso, a plasticidade pode levar à memória da dor, onde o sistema nervoso lembra, entre aspas, da dor passada, tornando as respostas da dor mais intensa. Próximo slide. A dor psicogênica. A dor psicogênica pode ser entendida como aquela que surge na ausência de qualquer processo lesional ou permanece após a resolução do processo lesivo. Bom, a dor eu não sei se vou citar alguns exemplos de dor psicogênica, porque é muito interessante, né? Vamos citar uma punção venosa, né? Quando chega para puncionar um paciente, onde mal você entriscou nele e ele já está tirando o braço, ele já está falando ai, sem ter tido esse estímulo da agulha, né? Ele não tem. E alguns casos interessantes aconteceram para que houvesse essa mudança de estudo em relação à fisiopatologia da dor, né? Que a dor ela passa a ser algo psicológico, né? Então, a parte mais nova estudada dentro da fisiopatologia da dor é a questão da psicogênica, dessa dor psicogênica. Existe um caso que um estudo de outro país falou sobre uma pessoa que estava de sapato e pisou no prego. E ele foi para o pronto-socorro, gritando, sentindo muita dor, e lá tiraram o sapato, né, com o prego lá, tentaram cortar o sapato, e lá o prego não tinha atingido o pé da pessoa, né? Esse prego ficou entre os dois dedos, ficou entre os dedos do paciente, e isso começou a chamar a atenção, que dor é essa, que
que ele sentia que estava doendo muito, né? Então, a dor psicogênica, ela também é conhecida como dor de origem psicológica, é uma condição em que a dor é originada, agravada ou mantida por fatores psicológico, emocional, social, em vez das causas físicas evidentes. Significa que a dor não tem uma causa física clara, como uma lesão, uma inflamação, um dano no tecido, mas está intrinsecamente ligada ao estado emocional, estresse, ansiedade, trauma passado ou outro aspecto psicológico da vida do paciente que ele já tenha passado. É importante também compreender que a dor psicogênica não é imaginária. Os sintomas são muito reais para o paciente, pode ser intensos, impactando significativamente sua qualidade de vida. Portanto, o tratamento eficaz muitas vezes envolve aportar tanto aspectos físicos quanto psicológicos da condição. Porque você vai tratar a questão, quando a gente vê a farmacologia, a gente vai ver que tenta a parte psicológica e a parte física, porque ele está sentindo dor. Então, dor é algo inerente ao paciente, é ele que fala a dor. Então, a gente está aqui não para julgar, mas para avaliar, entendeu? Então, muitas vezes, essa dor psicológica, ela é tratada como uma dor física também. É importante destacar que a forma como a dor psicogênica se manifesta pode ser altamente individual. Os sintomas variam de paciente para paciente. Isso faz com que seja fundamental uma avaliação completa, uma abordagem personalizada no tratamento, levando em consideração as necessidades específicas de cada pessoa. Próximo slide. Avaliação da dor. Existem, né, alguns autores que colocam a dor como quinto sinal vital, né? Principalmente a parte de anestesia, né? Que começa a ter um conceito novo de dor, e que a dor ela é tão importante, né? Ela é considerada um quinto sinal vital. E aí, a avaliação da dor, existe vários, né, mecanismos de avaliar uma dor, tem vários questionários, tem várias tabelas, né? Tem tabela de carinha de 1 a 10, tem tabela numérica, tem vários questionários, e aí eu trouxe uma tabela, como que eu posso falar? Uma tabela de perguntas e uma tabela de medição visual, tá? Então, assim, quando você pergunta quando a sua dor começou, você vai estar avaliando o tempo da ocorrência, né? Onde a dor? Precisa avaliar essa localização da dor. Qual é a intensidade dessa dor, né? O que melhora a sua dor? Porque existem pessoas que fazem tratamento que ele vai falar, tal remédio melhorou, tal remédio não melhorou. Então, isso é importante até mesmo para o tratamento, certo? O que piora a sua dor? Então, vai avaliar o que piora, porque, por exemplo, tem gente que fala, se eu movimentar de tal jeito, se eu levantar, ele vai ter alguma coisa que piora a dor dele, né? O que desencadeia a dor, né? Às vezes a pessoa ela tá sem dor, mas o que foi que... eu peguei uma friagem, né? Comecei a sentir dor. Então, assim, tem vários motivos que ele vai falar o que desencadeou a dor dele, tá bom? Inclusive, não esquecer que esse desencadeamento da dor, ela pode ser uma causa física ou não, ela pode ser uma causa física, então uma lesão, ela pode ser algo do sistema nervoso central periférico, ou ela pode ser psicogênica, como a gente já viu. O próximo slide.
Aí tá uma segunda escala, né? A escala que eu falei que é física, né? Que é a tabela de faces. Fa, face, face. Aí ela vai de 0 a 10, você mostra para o paciente, né, as carinhas e pergunta para ele qual é a carinha que você acha que você está suportando essa dor. E aí ele vai mostrar, né? Qual desses números aí? Ah, número 8, eu tô. Já, às vezes ele tá com muita dor, né? E aí ele vai mostrar que é o 10, que realmente tem gente que chora de dor porque chega a ser a intensidade muito grande. Próximo slide. A percepção da dor, né? A percepção da dor, ela envolve essas quatro, eu posso falar que esses quatro momentos, né? A transdução, a transmissão, a modulação e a percepção. Bom, a percepção da dor é um processo complexo, que vai envolver a interpretação do sistema nervoso central em resposta ao estímulo que causa a sensação da dor. A percepção da dor ela pode variar de pessoa para pessoa e é influenciada por vários fatores. Aqui a gente vai falar sobre esses aspectos, né, de percepção da dor, que é a transdução, transmissão e modulação, né? Você já viu como é diferente para cada um? Como você... existem pesquisas em pediatria onde a criança ela vai vacinar, que ela chora, e existe em alguns espaços em que a pessoa se veste de palhaço, tenta minimizar a dor, que brinca, e quando vê a criança ela é vacinada sem mesmo sentir a dor. Então essa é a percepção da dor. É nesse processo que ela vai amplificar, nessas fases aí que vai estar a gente vai poder entender melhor. A transdução, né? A transdução ela começa lá no processo onde ocorre a ativação dos nossos receptores, ou seja, o receptor de dor especializado, ele vai converter esse sinal em estímulo doloroso como uma lesão textual em impulsos elétricos, né? Depois que ocorreu essa lesão e transformou em impulsos elétricos, vai ocorrer o quê? Uma transmissão, né? Essa transmissão ocorre, os sinais de dor, eles são transmitidos ao longo das veias nervosas para o sistema nervoso central, geralmente até a medula espinhal, em seguida para o cérebro. Na modulação, o sistema nervoso central modula a percepção da dor. Lá na modulação é que vai ter a liberação de algumas substâncias químicas, como a endorfina, como serotonina, que tem a capacidade de diminuir a intensidade da dor. E não só por causa dessa substância. Lá o cérebro ele vai modular, né? Quando ele vê o perigo, quando ele vai ter o perigo, ele vai falar assim, não, há perigo, vamos colocar, ele vai modular para mais dor ou menos dor. Tá? Quando ele acha que há um perigo, não, vamos aumentar a dor. Quando não tem perigo, ele vai diminuir a dor. Então, é isso que é a modulação. Essa modulação é quando ele vai intensificar ou diminuir, porque o cérebro vai estar decidindo isso. Então, aí é a percepção, né? A percepção, ela é a experiência da dor, que é subjetiva, né? Duas pessoas podem ser expostas ao mesmo estímulo doloroso, podem perceber dor de uma
maneiras diferentes. Isso ocorre devido aos fatores como a tolerância de dor dele, a experiência passada, a diferença na interpretação cerebral, isso ocorre a diferenciação. Próximo slide. Né? A introdução da fisiopatologia da dor aí. A dor, ela é um mecanismo de sobrevivência, né, e proteção de extrema importância que permite alertar o homem e restante dos animais do perigo associado a estímulo. Então, assim, eu posso falar que isso aí, a função da dor a função dela, eu poderia estar falando que esse slide eu estou falando sobre a função da dor, que é de sobrevivência e proteção, né? Não só do homem, mas de outros animais. Próximo slide. O sistema nervoso somatosensorial, ele é responsável por processar fisiologicamente os estímulos dolorosos, topograficamente, funcionalmente organizado. Embora esse sistema opere de um conjunto de neurônios sensoriais específicos, esse é ativado exclusivamente por estímulo nocivo através de mecanismo de transdução periférica. Pode passar? Sobre receptores sensoriais, né? A gente só é capaz de ter a sensação de dor porque existem uns receptores sensoriais, né? Mas o que são esses receptores sensoriais? Eles são estruturas especializadas, né, no corpo humano que detecta o estímulo do meio ambiente e vai converter esses estímulos em sinais elétricos. Então, são esses receptores que convertem em sinais elétricos. Eles desempenham um papel fundamental na percepção dos sentidos, permitindo que percebamos o mundo ao nosso redor. Aí a gente pode ver vários receptores, né, que é o do tato, né, da pressão, o da dor, que é esse ramificadinho, o plexo nervoso capilar, do frio, do calor, onde a gente é capaz de sentir várias sensações devido aos receptores. Próximo slide. Tá. O que é o nosso receptor, né? Nosso receptor são células nervosas localizadas na pele, nos músculos, nas vísceras e também no tecido conjuntivo. Essa célula responde a estímulo que pode ser térmico, mecânico ou químico. Então, a gente tem vários tipos de estímulo que podem ser térmico, mecânico e químico, e a gente tem os nossos receptores, que são células especializadas, que vão, né, captar essa mensagem, e vai transformar ela num sinal elétrico. É o próximo. É uma figura, né, mais ou menos para estar falando aí, né, que existe lá no nosso receptor, né, que houve esse prego aí, né, que é um estímulo, que houve um estímulo mecânico, né, que houve nessa sensação, ele pegou, ele é uma terminação livre, né, que é o estímulo de dor, que está vendo, ele bem aqui depois do pregozinho, a gente consegue ver que é um nosso receptor livre, e aí ele vai enviar mensagens. Existem fatores, quando também não só o fator do nosso receptor de estímulo elétrico, é claro que quimicamente dentro do organismo ele vai ter
como que fala, outras substâncias, né? Como bradicinina, potássio, o ATP, prostaglandinas, que também vão ajudar nessa transmissão do sinal elétrico. Vai, né, ajudar na transmissão, quero dizer, vai potencializar. Próximo slide. Bom, essa figura aí, ela fala daquele que a gente, eu já falei mais anteriormente, da transdução, da transmissão, da modulação e da percepção, né? Que eu posso estar falando que eu posso chamar isso de o canal, né? Canal da dor. Então, o que ocorre? Tem um foguinho aí, né? Que é um estímulo nocivo, né? Ao nosso receptor aferente primário, ele está lá, ele vai receber esse estímulo e vai transformar em um potencial elétrico, né? Então, a dor, ela começa com essa detecção desse estímulo doloroso, como uma lesão, né? Que ativa o receptor da dor, né? Os nossos receptores, que é na pele, no caso aí é na pele, né? O nosso receptor, ele vai converter o estímulo doloroso em um sinal elétrico que é transmitido ao longo da fibra nervosa até a medula espinhal. Aí tem esse nervozinho que vai até lá na medula espinhal, onde tem essa parte cinzenta, aí na medula, né? Lá, é claro que há uma transmissão, né? Nessa medula espinhal, os sinais dolorosos são transmitidos por meio de neurotransmissores excitatórios, né? Como a substância P, glutamato, de um neurônio primário, que é aferente, para um neurônio secundário, que é o interneurônio na célula espinhal. Então, houve uma transdução, percorreu, foi até a medula, e lá na medula ele vai passar para um segundo neurônio, né? Na medula espinhal, a dor ela pode ser modulada, né, por interneurônios, que é um segundo neurônio que libera o neurotransmissor inibitórios, como a serotonina, noradrenalina, que reduz a transmissão do sinal de dor, né? A transmissão para o cérebro, o que ocorre? Ela, após essa modulação na medula espinhal, o sinal de dor ele é transmitido ao cérebro através do sistema nervoso central. Isso envolve a transmissão dos impulsos elétricos através de várias vias, né? A gente tem várias vias, né? Que é chamado os troncos, né? Tem uma via, que é a via espinotalâmica, que leva a informação da dor do tálamo até no cérebro. No cérebro, essa percepção ela é formada e interpretada. Lá no córtex cerebral, ele é responsável por atribuir um significado dessa emoção à dor, determinar uma resposta apropriada. Com a base da percepção da dor, o cérebro pode desencadear uma resposta, como retirar a mão de objeto quente ou pérfuro cortante. Próximo slide. Bom, as fibras nervosas. As fibras nervosas, ela está representando nessa figura aí, né? Coloquei uma fibra que eu achei na internet, que um tem um canguru, né? E o outro tem um caracolzinho, né? Isso aí é para falar que a diferenciação das fibras, tá? A fibra A é um tipo de fibra que tem vários subtipos, né?
é a fibra nervosa do sistema periférico, ela é conhecida por ser mais rápida do que a fibra C. Elas são espesas, conduzem impulsos nervosos com velocidade mais rápida. Esse canguru é para falar a velocidade. A maioria das fibras A, elas são mielinizadas, né? Que são essa bainha de mielina que faz com que significa quando mais mielinizada, significa que mais fácil de ser acelerado os impulsos nervosos, permitindo uma resposta rápida. Elas, como eu falei, que tem vários tipos de fibras, né? As fibras A tipo alva, elas são importantes para o controle do músculo esquelético, permitindo movimento precisos rápido, como pegar objeto, correr, realizar atividades motoras voluntárias, importante na medicina esportiva e na reabilitação. Ela é um tipo de... As fibras, elas costumam captar estímulo mecânico e térmico. A fibra, a gente falou da fibra A, agora vamos falar da fibra C. A fibra C, que é a que representa pelo caracolzinho, né? Ela tem pouca mielina, bainha de mielina, né? É uma fibra ela é conhecida por ser fina e lenta, elas são responsáveis pela transmissão de informação sensorial como dor, temperatura e sensação táteis. Elas desempenham um papel importante na percepção da dor e na regulação do sistema autônomo, que controla funções automáticas no corpo, como a regulação de temperatura, frequência cardíaca e digestão. Essas fibras, elas são desprovidas de miolina, que é uma substância que envolve as fibras nervosas e acelera a transmissão de sinais. Na ausência da mielina, torna essas fibras mais lentas nas condições de impulso nervoso. Ela é relevante para a compreensão de dor crônica, que desempenha um papel crítico na sinalização de lesões, no alerta de dor no corpo. Ela detecta também estímulo mecânico, estímulo tátil e também estímulo químico. A próxima. Bom, aqui é só um lembrete, né? De como é a medula espinhal, né? Ela vai da cauda equínea, vai até o tronco cerebral, tem as vértebras e a medula, né, espinhal no meio. Aí tem a parte posterior, e aí tem os nervos espinhais, o disco, a vértebra, a parte anterior, a medula espinhal no meio, né? Quando danifica essa medula espinhal, fica, né? E essa medula espinhal vai haver consequências gravíssimas, né, gente? Essa veia do nervo sensitivo, a estrutura da medula espinhal. Aí tem aqui a via do nervo motor, a raiz motora anterior, o nervo espinhal, a raiz sensitiva e a via dos nervos sensitivos. Só um lembretezinho. A próxima, bom, é sobre a neurotransmissão, né? Então, esse último aí é mais só para o resumo, né? O que acontece? Existe uma lesão tecidual que a gente vai ter, né? Por exemplo, um furo de agulha, que é claro, vamos ver a realidade hospitalar, tem um estímulo mecânico e temos os receptor que capta e transforma em sinais elétricos. E existem outras substâncias, como eu já falei, o ATP, a bradicinina, a prostaglandina, o potássio. Também tem a nível
imunológico, a gente encontra a histamina também, que influencia o receptor, né, que ele seja estimulado. Esse sinal elétrico, ele percorre, né, no primeiro neurônio até a medula espinhal. Na medula, ele chega na porção dorsal e faz contato com o segundo neurônio. Esse segundo neurônio atravessa uma região anterolateral, ascende e chega até o tálamo, que faz o contato com um terceiro neurônio, que vai ascender, vai chegar no giro pós-central, que é a região sensitiva primária, que vai interpretar que existe algo doloroso, né? Então, esse a gente chama que é o caminho da dor. Então, é só uma aula, porque a gente aprende essa parte na faculdade, né? E fica muito tempo, eu falo muito tempo não, eu falo a gente, né? A gente que tem mais tempo de formação que vocês. Vocês não, vocês são novos. Mas mesmo assim, que passam 1, 2, 3 anos, a gente não é um computador, a gente acaba esquecendo. E eu precisava estar falando também dessa parte da fisiologia da dor, porque quando a gente for falar em farmacologia, a gente precisa um pouco tá lembrando da parte da fisiopatologia, né? E é claro que na parte da farmacologia a gente vai estar em algumas partes também, onde a gente viu farmacologia na faculdade também, né? E onde vai ser uma outra revisão também. E dor, gente, a gente vive constante com dor. Claro que o centro cirúrgico tem a parte de anestesia, o paciente chega lá, ele é anestesiado, ele não tem dor. Mas quem passa por outros cenários, né, como a UTI, né, que a gente já viu que lá na medula espinhal, lá na medula, que é liberada a noradrenalina para poder diminuir essa sensação de dor. O próprio corpo, ele estimula, ele produz essa substância para que diminua essa sensação, né? Então, aí a gente já sabe, né, o papel da noradrenalina, né? Um dos papéis dela que vai fazer nesse alívio da dor, porque ela ajuda no alívio da dor. Então, a gente, quando você vai no cenário, então você está no cenário e muitas vezes você não consegue ver ele completo, a não ser para praticar, né? Já tem a prática. Então, só que muitas vezes a prática ela tem que estar junto com a teoria. Então, quando a gente está aqui num cenário como, claro, vou falar o meu, como clínica cirúrgica, a gente encontra muito paciente com dor, né? Muito paciente com dor. Essa dor psicológica, ela existe, ela muitas vezes ela 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 mostra, né, que o paciente ela não está bem, que ele precisa de uma melhor atenção, que ele precisa ser tratado adequadamente. Muitas vezes, onde tem que se pedir psiquiatra, pedir o psicólogo, porque ver não é só uma questão de, ele está deprimido, ele está triste, ele tá... Não, mas é questão da dor. Então, a dor tem que ser perceptível e tem que ser considerado o quinto sinal vital. Próximo slide. Então, a dor é uma mensagem do corpo, né? Que clama por atenção e compreensão, que a jornada pela fisiologia da dor nos inspire a cuidar, aliviar e compreender o sofrimento humano. Muito obrigado.